A estranha queda de Vinícius Júnior, vídeo aqui do Victorano, mano, eu resolvi reagir a esse vídeo, rapaziada, porque na temporada passada eu notei uma queda do Vini Júnior, tipo assim, no Real Madrid, tá ligado? Eu acho que a chegada do Mbappé no Real, velho, fez com que o Vini perdesse principalmente protagonismo. Bota fé? Tipo, antes do Mbappé, a galera, o jogo do Real Madrid era muito em função do Vini, de erro e tentativa do Vini. Se você observar na temporada passada, esse erro e tentativa começou a ficar um pouco mais dividido com o Mbappé, com um pouco mais pro Mbappé, tá ligado? Tipo, não é que o time começou a jogar em função do Mbappé, mas parece que o Mbappé tinha uma certa prioridade em relação ao Vini Júnior, bota fé? Então assim, cara, eu acho que realmente tem uma pequena queda do Vini Júnior aí. E, pô, vamos ver a opinião do Victorano aqui, né? Que ele sempre tem opiniões muito sensatas. Vamos ver se hoje aqui eu vou concordar com ele. Bora que vamos. Sendo com Vinícius Júnior. O que está acontecendo com Vinícius Júnior? A mesma pergunta atinge vários lugares do planeta. Vídeos com milhares de views viralizando em lugares diferentes do mundo com a mesma pergunta. O que aconteceu com quem foi eleito pela FIFA o melhor jogador do planeta? Após ser roubado descaradamente na premiação da Bola de Ouro e dizer que faria 10 vezes melhor se fosse... Não fez, né? 10 vezes. fosse preciso, Vinícius Júnior simplesmente fez ao contrário. Ao invés de subir seu nível 10 vezes, ele acabou caindo. Muitos dizem que essa queda é devido à Eu acho que influencia. chegada de Mbappé. Outros dizem que é pela saída do Ancelotti. Outros dizem que ele desanimou por ter perdido a Bola de Ouro. As más línguas dizem que talvez foi porque ele acabou se envolvendo com a Virgínia Fonseca. Cara, pô, não dá pra levar o Victorano a sério não, né, velho? Não dá, cara. Eu já vi até gente dizendo que foi porque ele meteu um gol na Virgínia, mas isso não é comprovado, galera. E mesmo se fosse, calma, isso foi depois do mau desempenho do Malvadeza. Mas a verdade é que Sério mesmo, mano. existem alguns outros fatores Não dá! ocultos somados a tudo isso que passaram desapercebidos pela mídia e que contribuem para essa queda de rendimento do Vini, que muita gente, inclusive você, talvez nem percebeu. Mas hoje nós vamos falar sobre isso. Como um jogador que em 2022, 2023 e 2024 impressionou o mundo com suas boas atuações, hat-tricks em La Ligas, jogadas absurdas em gols em finais de Champions, simplesmente no dia de hoje está totalmente fora de qualquer discussão a favoritos a melhor do mundo. Você vê De Rocha totalmente fora, velho. gente Bizarro. falando de Yamal, você vê gente falando de Rafinha. E não tô nem falando da temporada passada, não. É dessa temporada mesmo. O pessoal tá falando, o Mbappé vai ser o melhor do mundo dessa temporada. Mas o Vinícius Júnior, não tô vendo muita gente colocando ele nas discussões. E isso é completamente estranho. Eu vou fundo nesse vídeo, nessa investigação. Vou fundo no Vinícius Júnior. E Papo é esse, Victorano, velho. vou fundo em você, que não deixar Calma lá, cara. Calma, eu já deixei meu like já, ó. Te surpreendi, hein, cara. Te surpreendi agora. o like agora e se inscrever no canal. Se você tá vendo esse vídeo, tá me vendo pela primeira vez, como eu sempre digo, rapaziada, se inscreve agora aqui no canal, que lá no final do vídeo, se você não gostar, você se desinscreve, beleza? Mas eu garanto que você não vai se arrepender, porque nesse vídeo eu vou completamente fundo em você. Eu vou tão fundo que eu vou descobrir coisas que talvez você nem sabia. E eu vou Calma lá, cara. fundo na história do Vinícius também. Então é isso, sem Calma mais lá, enrolação, cara. se inscreve Que no isso, Victorando e velho. vamos pro vídeo. 2022. Vinícius Júnior começa a ser peça fundamental do Real Madrid, ao lado de Benzema formou o ataque mais letal do planeta. E a temporada de 2022 foi simplesmente absurda. E eu sou o cara que fala, tá? O Vinícius Júnior, ele... Deu é foda, né? Tipo, mas ele, pô, mano, ele foi fundamental pra essa bola de ouro do Benzema, velho. Sem o Vinícius Júnior, o Benzema não ganha essa bola de ouro de jeito nenhum. De jeito nenhum. Absurda pelo que o Vinícius Júnior vinha representando ali em 2021, né, cara? Ele vinha numa crescente, mas 2022 colocou realmente o Vinícius Júnior nos maiores holofotes do planeta. O Real Madrid simplesmente conquistou a La Liga, Supercopa da Espanha, Supercopa da UEFA e, óbvio, a Champions League, sendo campeão com o Vinícius Júnior marcando o gol do título. Naquela temporada, o Vinícius Júnior terminou com 22 gols, o que era um número muito alto para o que ele vinha desempenhando anteriormente, mas o Vinícius, E teve muita assistência também, velho.
Teve muita assistência. Ainda não era o protagonista do ataque do Real Madrid, porque o grande protagonista do Real Madrid era, óbvio, Karim Benzema. O Vinícius Júnior era um ótimo jogador, mas quem tinha a esperança da torcida de decidir, de marcar gols, obviamente era o Benzema. O Vinícius Júnior estava ali ainda como um coadjuvante. Porém, tudo mudou em 2023. Após a saída do Benzema para a Arábia, Vinícius Júnior virou a principal arma do ataque do Real Madrid. Sim. Ancelotti tinha um esquema de jogo que dependia absurdamente de Toni Kroos e do Vini. E o Vini não só passou a ter funções de criar jogadas como era com o Benzema, como também de finalizar as jogadas e marcar gols. E foi daí que a gente começou a ver um outro lado do Vinícius Júnior e começou a colocar ele realmente como o melhor jogador do futebol mundial. Já em 2023 a gente começou a ter uma partícula do que o Malvadeza ia virar. Porém, em 2023, apesar do Vini ter um ótimo desempenho individual, o desempenho coletivo não foi nada bem. Era óbvio que se conseguissem anular o Vinícius Júnior, ele jogou muito essa temporada aí, velho, e o Toni Kroos na partida, o Real Madrid teria extrema dificuldade. E foi isso que o Guardiola fez no baile que deu no Real Madrid na Champions League. Ainda assim, o Vinícius Júnior terminou aquela temporada com 23 gols e 21 assistências. E foi na temporada de 2023 que o Malvadeza começou a meter hat-trick, fazia partidas onde ele fazia golaços, atuações impecáveis. Pô, aquele gol do Vini Júnior, se eu não me engano, era na temporada 23, 24, velho. Que ele faz um golaço contra o Manchester City fora da área, velho. Pô, que golão, mano. Meu Deus do céu, velho. Que golaço. A partir daí, a gente já olhou e falou, realmente, cara, não tem como. 22, o Vini marcou o gol da final da Champions, marcou o gol na fase mata-mata importantíssimo contra o City. E você vai reparar por que eu tô dando ênfase nesses gols. Daqui a pouco você vai entender. Mas foi a partir dessas atuações de 2022 e aí em 2023 começou a consolidar realmente. Todo mundo falava, se o Real Madrid ganhar a Champions, Vinícius Júnior vai ser o melhor do mundo disparado. Então, em 2024, o Real Madrid trouxe o que faltava no elenco. Pessoas... O Tartaruga Ninja. Que pudessem preencher mais o meio do Real Madrid ali, né? Mesmo que o Modric e o Toni Kroos fizessem atuações excelentes, o Real Madrid obviamente precisava de gente para dividir o protagonismo com o Vinícius Júnior e ser peças fundamentais também que pudessem chegar ao ataque e contribuísse com um sistema de jogo muito bem definido. E foi isso que aconteceu. Naquela janela de transferências, o Real Madrid trouxe Brahim Dias, que foi importante ali naquele gol. Quem não lembra do gol na fase de grupos do Brahim Dias contra o Leipzig? Disseram que era a reencarnação do Messi. Roselu chega naquela janela. Arda Güler e a principal contratação Roselu, tá? daquela janela pro Real Madrid. Bellingham? Eu confundi totalmente aqui. Viajei. Ele tá falando da janela anterior à última. Bellingham chegava como uma jovem promessa e não se sabia o que ele poderia entregar pro elenco do Real Madrid. Porém, tudo isso foi respondido de uma maneira muito rápida. O protagonismo do Real Madrid foi dividido e Bellingham chegou quebrando recordes. Obviamente, não há discussão de que o Vinícius Júnior ainda era o principal jogador do Real Madrid naquele momento, né? Mas o Bellingham chegou pra somar, pra contribuir e tirar um pouco daquela dependência, Vini-dependência. Eu lembro que tinha jogos que o Real Madrid girava a bola de um jeito que ela conseguisse voltar pro Vinícius Júnior em condição dele sair no 1 para 1. E quando o Vinícius Júnior não tava bem no jogo ou não jogava, o Real Madrid muitas vezes era um time muito burocrático e um time um pouco fácil de interpretar as jogadas. Então, o Real Madrid, durante muito tempo, depois de 2022, começou a depender do Vinícius Júnior, mano. Mas esse protagonismo do Vini, tanto em La Liga quanto na Champions, foi se tornando um patamar muito maior a partir do que eu vou falar logo em seguida. Com o Bellingham chegando ao clube, o final você já sabe. O Real Madrid foi campeão da La Liga, campeão da Supercopa da Espanha e da Champions League. Vinícius Júnior mais uma vez meteu o gol que selou o título. Mais um gol em final de Champions. Brabo. Esse gol comemorei demais, velho. Esse jogo aqui ele botou no bolso, pô. Sendo decisivo. O cara meteu 2 gols na Allianz Arena, né? Qualquer um que faz isso não, pô. Decisivo contra o Bayern de Munique nas semifinais também e em toda a fase mata-mata. Isso a gente lembra e com certeza o Vini merecia o prêmio de melhor do mundo. Mas nós precisamos pontuar alguns e esse gol do Valverde, hein? Agora eu vou revelar porque essa percepção de que o Vinícius Júnior caiu tanto é tão grotesca, mesmo que
em relação a números, ele não tenha caído tanto. Você vai ver agora. Vinícius Júnior foi indicado a bola de ouro, lógico, pelo seu desempenho individual, mas muito principalmente pelos títulos coletivos e alguns gols importantes na reta final da Champions League. Sem dúvidas, o Vinícius Júnior destruiu na fase mata-mata da Champions, mas na fase de grupos ainda, quem carregou o time foi o Bellingham. Vocês lembram que na Não lembro disso. fase de grupos, o Bellingham meteu os gols mais importantes que trouxeram. Contra o Napoli meteu um golaço, eu lembro. Eram as vitórias pro Real Madrid naquela fase de grupos. O Vinícius Júnior meio que estava apagado ali até então. No primeiro jogo contra o União Berlim, o Bellingham fez o gol na reta final, garantindo a vitória do Real Madrid por 1-0. No segundo jogo do Bellingham contra o Napoli, fora de casa, ele marcou lá na casa do Napoli para ajudar na vitória. Foi um golaço, foi uma arrancada da doida, velho. Por 3-2. E no terceiro jogo contra o Braga, fora de casa, Bellingham marcou mais um, contribuindo para a vitória do Real por 2-1. Bellingham se tornou apenas o segundo jogador a marcar nos 3 primeiros jogos da Champions League pelo Real Madrid e quebrou mais um recorde ao atingir 10 gols na competição antes de... Essa aí foi a época do Belligol, né, mano? Tipo, beleza que esse início do Bellingham foi fantástico no Real Madrid, mas ele não repetiu isso aqui de novo, tá ligado? O Bellingham hoje no Real Madrid é muito abaixo do que ele mostrou ali nos seus primeiros meses. 2 meses, talvez 3 meses, não sei, não lembro. Completar 21 anos, o que também é muito abaixo, pô, muito abaixo. Formou ele no primeiro inglês a alcançar esse recorde. Só que, apesar do Bellingham ter destruído na fase de grupos, o Real Madrid somou 6 vitórias em 6 jogos e o Bellingham não marcou nos últimos 3 jogos. E o Vinícius Júnior começou essa temporada de 2024 tendo aquelas lesões, você lembra? Ele teve aquela lesão na coxa. Então o Bellingham meio que virou Teve uma que ele machucou correndo, eu acho. O grande centro ali de responsabilidade do Real Madrid. O Vini até chegou a marcar contra o Napoli o segundo gol do Real Madrid. E na vitória contra o Braga também, ele fez o segundo. Mas o Vini terminou aquela fase de grupos com apenas 2 gols. E ainda não jogou contra o União Berlim no jogo de ida e volta, nem na volta contra o Napoli. Então, aonde eu quero chegar com isso? Obviamente, a gente esperava que o Vinícius Júnior ganhasse a bola de ouro de 2024, né? Mas por que a gente esperava tanto que o Vini fosse eleito o melhor... Ah, mano, ele não vai discutir a bola de ouro do Vini aqui, vai? Pô, não tá, cara. Era dele, pô. Do mundo. Essa percepção, essa análise e esse desejo veio muito pelos gols importantes que o Vinícius Júnior fez naquela campanha. Tanto na fase mata-mata, nos jogos, né? Principalmente que ficaram mais marcantes contra o Bayern de Munique e na final contra o Borussia. Mas os números do Vinícius Júnior nessa temporada não caíram tanto comparado ao da temporada passada. O que mudou foi que o Vini parou de marcar gols importantes. Bela percepção. Bela percepção. Excelente percepção. O Vini terminou a temporada passada com 25 gols e 12 assistências. São ótimos números, mas não são números muito acima do que ele fez em 23 ou que ele fez em 22. O grande aspecto que mais influencia, obviamente, foram as vitórias do Real Madrid. Campeão da Champions sempre foi um fator decisivo na escolha do Bola de Ouro. Deixando bem claro aqui que eu não tô de maneira nenhuma falando que o Rodri merecia ter ganho essa Bola de Ouro, pelo amor de Deus. Não, eu tô ligado que você é um dos caras que repudia isso aí. Deus, né? Tem gente que às vezes tem dificuldade de interpretação. O Vinícius Júnior era obviamente pra ter ganho o título sem discussão, né, meu parceiro? O que eu tô analisando aqui é a diferença de percepção do que parece que ele teve uma queda absurda de desempenho. E é aí que a gente vai chegar na temporada atual. Vinícius Júnior na temporada passada fez 25 gols e 12 assistências. Na atual, ele tem 20 gols e 14 assistências. Ou seja, basicamente igual. Mas ele diminuiu o número de gols e aumentou o número de assistências. E agora também ele decide menos em jogos importantes. E o que mudou isso? A chegada de Mbappé. Aí, com a chegada de... É o Tartaruga, mano. Tartaruga sempre é uma pedra no sapato de um brasileiro, cara. Como é que pode? Mbappé ao Santiago Bernabéu, Vinícius Júnior... Pior que eu gosto do Mbappé, velho. Tipo assim, do jogador Mbappé, tá ligado? A personalidade dele é questionável, mas ele jogando bola, ele é embaçado demais. Sou fã. Tem alguém pra dividir o protagonismo no ataque. Se antes a função do Vini em 2022 era só criar jogadas pro Benzema, em 2023 ele virou o principal jogador do ataque do Real Madrid. Tinha funções de criar e de marcar. Em 24, da mesma forma. Em 25, com a chegada de Mbappé, isso mudou. O francês
ficou com o centro do ataque e Vinícius Júnior voltou a ficar na ponta esquerda. Agora o time joga para que Mbappé faça gols e Vinícius Júnior finaliza menos, o que impacta nas suas estatísticas. Então, com a chegada do Mbappé como centroavante, o Vinícius Júnior não tem mais aquela função de ter um dueto no ataque com o Rodrigo ali e tipo assim, pô, dá no Vini que ele vai criar ou dá no Vini que ele vai marcar. Não, agora é Vini, cria pro Mbappé marcar. E isso afeta o desempenho do Vinícius Júnior, não em números, porque os números não mudaram tanto, mas sim na influência sobre o jogo e na função de ter que marcar os gols decisivos e importantes. Mesmo assim, a gente não pode falar em queda catastrófica do Malvadeza. Maravilhoso. Ele passou a jogar mais pros outros. A mesma coisa que aconteceu com o Bellingham com a chegada do Mbappé. Em 2024, o Bellingham tinha muitas funções ofensivas. Em 25, o Mbappé chegou e agora o Bellingham tem mais funções defensivas. Pô, mas eu acho que o Bellingham não se tocou disso, velho. Eu acho que o Bellingham continua subindo além da conta, velho. Juro pra vocês que eu acho isso. Do que propriamente ofensivas. O que mais tem de negativo é que, com mais espaço na ponta, era esperado que o Vinícius Júnior melhorasse os dribles. Porém, ele teve uma pequena queda no seu rendimento, mas ele ainda está entre os jogadores, entre os melhores dribladores do mundo. A verdade é que não há muito entrosamento e química entre Mbappé e Vinícius Júnior. Quando os dois ainda não rolou mesmo não, velho. jogam juntos, normalmente ou um dos dois vai mal ou os dois vão mal. Eu não sei se você lembra no jogo contra o Barcelona, que o Barcelona meteu uma goleada. O principal jogador do Real Madrid foi o Mbappé, né? O Vinícius Júnior meio que ficou ali e tal. Não, o Vini Júnior, eu não sei se foi esse jogo, mas teve um jogo que foi Barcelona e Real Madrid, que o Cubarsi, mano, ele jantou o Vini Júnior, velho. Ele não deixou o Vini Júnior jogar, cara. Bizarro o jogo, bizarro o que aquele moleque fez. Meio de lado. O Real Madrid não considera deixar nenhum dos dois jogadores no banco, nem Vinícius Júnior, nem Mbappé, mas a relação aparentemente está desgastada. O ex-jogador Predrag Mijatovic disse que Vinícius Júnior parece meio que intimidado pela presença do Mbappé. Eu não acho que é nem intimidado, o Vinícius Júnior se acostumou a ser o cara do Real Madrid. Eu tô nessa pegada aí, tá, velho? Eu acho que influencia negativamente o Vini, velho. E eu acho que é uma coisa talvez um pouco da cabeça dele. Tipo assim, se você se alinhar com o Mbappé e Vini Júnior e Mbappé, mano, dá pra dar um ataque muito foda, tá ligado? Muito bom, velho. Se os dois conseguirem se alinhar, conversar, eu acho que vai dar, tipo, muito bom, velho. Só que, tipo, quando dois jogadores são bons juntos, quando eles meio que dão um match, vamos dizer assim, mano, você percebe em campo, tá ligado? Você percebe que um entende o que o outro vai fazer. Vendo o Mbappé e Vini Júnior, a impressão que me dá, pelo menos, velho, é que eles estão em constante falta de sincronia, pô. Parece que, tipo assim, quando o Vini Júnior pensa em fazer A, o Mbappé pensa em fazer B. Quando o Mbappé pensa em fazer A, o Vini Júnior pensa em fazer B, tá ligado? Eles não conversam direito, parece que... Não tô falando que eles não conversam em campo, mas parece que eles não se entendem. Essa é a impressão que eu tenho vendo jogos do Real Madrid, velho. Pelo menos na temporada passada, né? Agora, meu amigo, o Mbappé também, ele quer ser o cara. E a gente já sabia disso, né? O Mbappé tem 26 anos, ele quer conquistar uma bola de ouro, ele quer ser campeão da Champions League. E o ego do Mbappé é muito inflado, né? Bem mais que o do Vini, pô. Então, o Vinícius Júnior meio que, pô, vai ter que dentro de campo demonstrar que é melhor que o Mbappé. Mas isso é um feito difícil, né, cara? E aí entra aquele lado de que, pô, a equipe fica prejudicada. Porque os dois não gostam de marcar, os dois não gostam de gastar muito do físico voltando, e os dois querem ser melhores do mundo. Então a contratação do Mbappé, você pode chegar e falar, pô, Vitorano, você é maluco, o Mbappé meteu não sei quantos gols na temporada passada, 40 gols. Sim, porém, isso pra equipe como um todo acabou prejudicando. Não os gols prejudicaram, não foi isso que ele quis dizer, velho. Ele quis dizer que no geral prejudicou a equipe, o Mbappé chegar. Tipo, eu entendo o que ele disse. Vocês conseguem entender o que ele falou, pô? Vocês conseguem entender? Tá ligado? Se o Real Madrid quer ter uma equipe que funcione, vai ter que abrir mão ou do Vinícius Júnior ou do Mbappé. Ou o Vinícius Júnior ou o Mbappé abrir mão do jeito que eles gostam de jogar. Então alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa. E eu acho meio difícil o Vinícius Júnior abrir mão de querer ser o melhor jogador do mundo e querer ficar voltando pra marcar, pra que o Mbappé marque os gols. E eu acho difícil o Mbappé abrir mão de querer ser o cara que faça gols pro Vinícius Júnior ser o melhor do mundo. Você entende? Então a contratação do Mbappé como um todo modificou todo o sistema do Real. Mas aqui eu posso falar na moral, velho, tipo, rapaziada, quando, tipo assim, vou dar um exemplo aqui, ó, por exemplo, quando o Neymar chega no Barcelona, mano, o Neymar sabe que o Messi que manda na porra toda, tá ligado? Não tem como o Neymar querer ser o cara do Barcelona, é impossível, velho. E tipo assim, é lógico que o caminho é contrário aqui, porque é o Mbappé que tá chegando, tá ligado, no Real Madrid, e meio que o Vini já manda lá. Mas, cara, tipo, eu sou brasileiro, você é brasileiro, a gente torce pelo Vini, velho, mas o Mbappé, no geral...
ele é um jogador mais brabo que o Vini, pô. O Vini é muito brabo, mas o Mbappé é mais, cara. Eu acho que, tipo, a própria seleção de cada um comprova isso, tá ligado? O Mbappé pela França, ele é fantástico. E o Vini pela nossa seleção, pô, deixa muito a desejar. Então, cara, eu acho que é difícil, porque o Vini chegou no patamar que ele é o cara do Real, e aí chega um cara que é mais pica que ele. E pra ele chegar e falar assim, pô, o Mbappé é mais pica que eu, vou voltar pra marcar, é difícil, porque ele tem que descer um degrau, tá ligado, velho? E o cara não vai querer descer esse degrau. Não vai querer, pô. Ele chegou lá com muito esforço, pô. Vini Júnior era tirado pra meme quando ele chegou no Real Madrid. E agora que ele alcança o topo, chegou o Mbappé e quer tirar ele de lá? Pro cara é foda. Mas é o que faz sentido, tá ligado? Porque o Mbappé é mais brabo que ele, pô. Com todo respeito ao Vini, que eu sou fã. Mas o Mbappé é mais brabo que ele. O Madrid, tanto a função do Bellingham atrasou, o Vinícius Júnior deixou de ser o protagonista, e isso reflete dentro de campo, mano. O Real Madrid conquistou o quê na temporada passada? Até passou vergonha no Super Mundial, na Champions foi eliminado pelo Arsenal, o que ao patamar do Real Madrid é algo que é meio que um vexame, podemos dizer assim, né? E o Vinícius Júnior ficou muito marcado aquele jogo contra o Arsenal, onde ele não conseguiu ter uma atuação de respeito. Foi a primeira vez na temporada jogando pelo Real Madrid que o Vinícius Júnior terminou com mais de 10 passes errados e nenhum drible efetivo corretamente. Se a gente falar de números, o Vinícius Júnior não caiu drasticamente, não. Ele marcava 2 gols por temporada e agora marcou 20 e deu mais assistências. Porém, o Vinícius Júnior, do jeito que tá, não vai ser o cara que vai marcar os gols de final do Real Madrid, os gols de semifinal, os gols de quarta de final, porque essa função agora ficou com o Tartaruga Mbappé, meu parceiro. Então, conclusão, o Vinícius Júnior caiu drasticamente de nível? Não. O que caiu foi o nível de importância dos gols que ele faz e das atuações. Porém, o número de participações do Vini também deu uma diminuída. Então, assim, não é uma catástrofe. O Vini não virou agora, pô, tá jogando nada de nada. Não, não é isso. Mas o nível dele caiu e o seu prestígio também deu uma caída com a chegada do Mbappé. Mas e você? Você acha que o Vinícius Júnior pode retomar esse protagonismo? Você acha que na temporada 25-26 o Real Madrid pode ser o grande campeão da Champions ou ainda tá longe de formar uma equipe que vá ganhar isso tudo? Deixe sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de seguir o Victorando. E é isso, tamo junto, até a próxima. Valeu, fui, tchau. Pô, cara, tipo assim, eu acho que realmente o Xabi Alonso vai ter que ter uma conversa com o elenco, tá ligado? Tipo assim, mano, tipo, sei lá, ele é o famoso gerenciamento de ego, né, velho? Você tem que gerenciar o ego do elenco, pô. Bota fé? Fala assim, ó, Vini, eu sei que você foi pica aqui, mas agora é o Mbappé, cara. Ou então fazer os dois, tipo assim, se complementarem, porque eu acho que existe esse mundo também, tá ligado? Eu acho que existe um mundo onde os dois podem ser protagonistas, pique, com muitas aspas, trio MSN, velho. Eu acho que dá pra rolar. Algo do tipo, tá ligado? Porque são dois jogadores picas. O Mbappé é o time no mundo hoje que tem dois jogadores picas no seu ataque. O Mbappé não, o Real Madrid. Tá ligado? Você pega o Manchester United não tem isso, o Manchester City não tem isso. Tem o Haaland e o Marmouche ali, tipo, tá ligado? O Chelsea não tem isso. O Bayern de Munique não tem isso. Tem o Harry Kane, mas ninguém muito nível mundial, assim, ao lado do Harry Kane. O Barça tem, tá? O Barça tem o Lewandowski, tem o Yamal, tem o Rafinha. Então o Barça tem. Mas, pô, cara, era pro ataque do... Se o Vini Júnior e o Mbappé conseguirem conversar, conseguirem fazer os trem junto, velho, é papo do ataque do Real Madrid ser o melhor da temporada, pô. Papo reto. Porque os dois são muito pica. Só que eles têm que se entender. Isso aí que é o complexo, tá ligado? Mas excelente vídeo, mano. Pô, excelente discussão, viu? O Victor, ele tem uma percepção de futebol que eu gosto muito, velho. Eu sou fã desse cara.